Então, galera, vamos entender legal como é que funciona esse esquema aí da carga do capacitor, né? E para que ele quer guardar uma carga, tudo bem? Pessoal, imagina comigo então o seguinte: meu capacitor no início está descarregado, ou seja, as cargas dele ainda não estão daquele jeito que eu desenhei na parte 1, com as carguinhas todas nas placas e tudo mais, ok? Então, vê se você concorda comigo. Se o meu capacitor está descarregado, então a DDP, no meu exemplo aqui, a diferença de potencial no capacitor é zero. Enquanto que no gerador ele consegue manter 10 volts lá o tempo todo. Porém, galera, a minha chave está aberta, ou seja, nada começou ainda nessa história. Legal? Pessoal, no momento em que eu ligo a chave, fechei aqui a chave. Tchuf, beleza? A chave foi fechada e a partir do momento que ela foi fechada, aqui de roxinho, beleza? O que vai acontecer? Aí, meu velho, presta atenção. No que eu fecho a chave, eu tenho um cara de 10 volts e eu tenho um cara de 0. Então, entre eles, há uma diferença ali entre os potenciais, concorda? E para que você enxergue legal o que vai acontecer, eu vou te dar um exemplo que você não precisa copiar, é só para você entender mesmo. Gente, imagine comigo que eu tenho lá um recipiente, dois recipientes, melhor dizendo, assim, ok? Dois recipientes que estão fechados aqui por uma torneira e do lado direito aqui, galera, tem muita água, mas muita água, muita. Eu quero que você entenda aqui, ó, que esse nível de água chamado de Hzão, ele é muito grande. Tão grande, galera, que se você tirar um pouquinho de água, nem faz falta, nem vai fazer diferença, tudo bem? É infinito, tá? Muito grande. Você tira a água, você olha assim, parece que não aconteceu nada. É tirar um copo d'água do mar. Pode crer, você olha assim, não tem nada, mudou nada. Mas aqui, galera, não tem altura nenhuma, não tem água. Então eu posso dizer que aqui, essa água, esse peso aqui, ó, causa uma pressão muito grande, mas que a torneirinha aqui está impedindo, né, em qualquer movimento. Mas olha só, abre a torneira. Gente, no que eu abro a torneira, o que vai acontecendo? A água vai se movimentando nessa direção, ok? Durante algum tempo. Repare, durante algum tempo. Então essa água que estava só aqui, ela vai começar a invadir esse lado esquerdo que estava vazio e vai enchendo esse recipiente. Legal? Mas aí eu te pergunto, vai encher esse recipiente esquerdo o resto da vida? Resposta, não. Vai chegar um momento, galera, em que ele vai chegar até aqui, até uma altura que eu vou chamar de Hzinho. E esse recipiente do lado esquerdo, ele só vai parar de ser preenchido no momento em que a altura que eu chamei de Hzinho se iguala com a altura Hzão. E por que isso, galera? Porque esse movimento de água da direita para a esquerda só aconteceu porque houve uma diferença de pressão. Lembra? Aqui tinha pressão, aqui não tinha. No momento que você abriu a torneira, a pressão foi de maior pressão, no lugar de maior pressão, para o lugar de menor pressão. E esse movimento aconteceu o tempo todo? Não. Ele foi momentâneo, ok? Ele foi transitório, digamos assim. Legal? Então esse movimento aconteceu durante um tempo, depois ele para de acontecer e fica nessa situação aí estática. E eu queria que você percebesse, o lado esquerdo foi carregado de água e ele está armazenando essa água. Pode crer? Essa analogia é a mesma coisa que acontece ali. No momento em que eu ligo a chave, há uma diferença de voltagem entre eles. E isso faz com que as cargas se movimentem. Eu vou usar aqui, galera, o sentido real da corrente. Sentido real da corrente. No momento que você fecha a chave, os elétrons eles vão começar a se movimentar, ó, nesse sentido aqui. Tá bom? Ó, vou colocar aqui. Corrente real. Elétrons se movimentando. Eu lembro que a corrente real é o sentido contrário daquilo que você está acostumado, né? Ó, os elétrons vão vindo andando aqui, eles vão migrando nessa direção. Tá vendo? Ó? Legal? Eletronzinhos. Ó, fluxo, vou escrever aqui, fluxo de elétrons. Tá? É a corrente. Vem andando aqui,
e galera, eles vão chegar aqui na placa de baixo. Tudo bem? Você entendeu o que aconteceu? Eu fechei a chave, essa diferença de voltagem fez os elétrons andarem, corrente elétrica real, e eles saíram daqui da placa de cima, andaram e pararam aqui na placa de baixo. E Bruno, por que eles não continuaram? Você lembra que aqui no meio tem um isolante? Aqui ele não vai passar. Por isso que quanto melhor o isolante, mais carga eu consigo botar para dentro. Porque a carga não vai conseguir sair de baixo para cima, entendeu? E vê se você concorda comigo. Você vai perdendo elétrons aqui em cima, legal? Então sua placa vai ficando positiva. Ao mesmo tempo, você vai ganhando elétrons na placa de baixo. Então a placa de baixo fica negativa. Faz sentido? Concorda? Então, galera, a DDP do gerador e do capacitor ser no começo diferente faz com que os elétrons comecem a sair de uma placa para outra, tá? Pelo caminho ali do fio, e aí uma placa de cima vai perdendo elétrons e a de baixo vai ganhando a mesma quantidade de elétrons, tá? Se andou 10 elétrons aqui, saiu 10 aqui de cima, rodou e veio 10 aqui para baixo. Pode crer? É a mesma carga. Então, galera, eu preciso anotar isso aqui para você. Quando fecha a chave, no primeiro momento, há um fluxo é o fluxo de elétrons. Há um fluxo de elétrons. Gente, fluxo de elétrons é uma corrente, tá? Beleza? São cargas em movimento que eletrizam as placas, as placas com cargas de mesmo valor e sinais opostos. Beleza, gente? Então, se lá em cima, na placa de cima é 10 coulombs, na de baixo é 10 coulombs. Tudo bem? Legal? Até aqui de boas. Mas, Bruno, eu entendi esse exemplo e entendi que aqui é como se fosse o gerador, né? O mais. Aqui é como se fosse o capacitor. E aí vai haver um movimento de água, como se fosse um movimento de cargas. Mas esse movimento aqui não aconteceu a vida inteira. E ali também não vai. Agora, o que vai acontecendo? À medida que o capacitor vai sendo carregado, a sua DDP vai aumentando. Ela começou em 0, mas isso aqui, gente, isso aqui que vale 0, é no início, tá bom? É no começo. Só que à medida que as cargas vão fazendo esse caminho que eu fui desenhando aí de vermelho, o que vai acontecendo com a DDP do capacitor? Ela vai se enchendo como se fosse essa água aqui, ó, subindo o nível. Então, o que era 0 no começo, ela vai passar a ser 2 volts, tudo bem? Mas olha só, 2 e 10 ainda tem diferença. Então o elétron continua andando. Aí, galera, de 2 vai aumentar para 4 volts. Ainda tem diferença? Tem. É como se fosse níveis de água diferentes, entendeu? Aí vai aumentando. 2, 4 e vai embora até chegar em 10 volts. Aí, meu amigo, no momento em que a DDP do capacitor chega em 10 volts, o que acontece? 10 contra 10 não tem mais a diferença de voltagem, da mesma forma que não tem mais diferença de pressão. Naquele momento, o fluxo de elétrons para de acontecer. Tudo bem? Então, galera, depois que eu fiz aqui o primeiro passo, escreva aqui no segundo. A DDP do capacitor vai aumentando, até, e aí é o passo 3. A DDP do capacitor foi aumentando, galera, até o momento em que ela ficou igual ao do gerador que está carregando ela. Tudo bem? Até que aconteça que a DDP do gerador fique igual a DDP do capacitor. E aí, galera, vê se você consegue sacar. Quando acontece esse movimento, e nesse momento o fluxo de elétrons para de acontecer.
Da mesma forma que o fluxo de água parou aqui, porque não há mais diferença de pressão. Como aqui a voltagem não é mais diferente, é igual, o fluxo de elétrons para. Então, nesse momento, galera, você diz aqui que o capacitor está completamente carregado. Da mesma forma que o meu lado esquerdo ficou cheio. E nesse momento, a corrente elétrica que passa no circuito, a corrente elétrica no capacitor é igual a 0. Tudo bem? E há uma coisa importante, pessoal. Corrente elétrica não anda no capacitor. Por quê? Porque no meio do capacitor tem um isolante. Como que a corrente passa no isolante? Ela não passa, entendeu? A ideia é que você use de maneira que a corrente não consiga passar pelo isolamento do capacitor. Se passar no isolamento do capacitor, ele não está fazendo a função dele, que é guardar as cargas. As cargas têm que ficar nas placas ali, esperando serem usadas. Tudo bem? Então, galera, eu consegui te responder como que a carga fica armazenada no capacitor. Na verdade, o que eu faço? Eu tiro elétrons de uma placa e jogo para outra. E eu uso o circuito para fazer esse caminho, tá vendo? Esse caminho aqui de fios é que está fazendo todo esse processo. E outra coisa, isso que é importante, a corrente elétrica, ela não é algo que fica o tempo todo, como você está acostumado. Aqui ela é transitória, ela é rápida. E todo esse processo aqui, galera, é muito rápido. Professor, mas é rápido tipo quanto? Eu vou te mostrar. Para eu te mostrar, eu vou te mostrar a descarga do capacitor e eu vou te contar uma história que é a história do desfibrilador. De quem? Eu vou colocar aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui como exemplo. Esse exemplozinho que eu vou te mostrar aqui é o desfibrilador. Ah, cara, você já viu uma série ou algum filme que o cara tá lá morrendo? E aí o coração do cara tá parando, aí o médico fala assim, traga o desfibrilador. Dá uma parada assim. O que ele faz? Ele bota um gelzinho, né? Ele faz todos uns procedimentos médicos lá, que aqui a gente não precisa ficar tão preocupado. E ele fala assim, carregando. Ei, ele fala carregando, não é? Sabe por que ele fala carregando? Porque aquele aparelho é um capacitor. Ele carrega e o tempo de carga dele é aquele tempo assim, acabou, carregando, é rápido. Todo esse processo aqui que eu estava te explicando é rapidão, cara, é muito rápido. É carregando, acabou, está carregado, pode crer? Mas a partir do momento que o meu capacitor está carregado, o que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que descarregar. Eu quero usar aquelas cargas para alguma finalidade. E a lógica do desfibrilador é a seguinte, eu quero descarregar rápido, porque não dá tempo, legal, de esperar todas as cargas passarem no coração da pessoa, porque a pessoa está morrendo. Então eu tenho que liberar muita carga em pouco espaço de tempo. E é aqui que o capacitor é a melhor pedida. Porque já que ele fica guardando carga ali o tempo todo, na hora que ele solta tudo de vez. E quando você precisa soltar muita carga, muita energia em pouco espaço de tempo, o capacitor, funciona, entra na jogada. Por que ele não é igual a um gerador? O gerador, galera, ele te fornece lá o movimento o tempo todo. Só que aqui eu preciso ser muito em pouco tempo. Ok? Eu não quero que seja contínua. Eu não quero que uma corrente passe no coração de um cara o tempo todo. Eu só quero que passe ali num breve momento para salvar a vida dele. E como é que funciona então, professor, o desfibrilador? Quando o cara lá do filme fala carregando, ele liga a chave no ponto 1. E ao ligar a chave no ponto 1 dessa figura aqui, ó, tudo bem? Colocando a chave aqui no ponto 1, ele faz o processo de carga que você acabou de aprender. Então, chave no ponto 1, processo de carga. Que é rápido, tá, galera? É muito rápido. Então, aqui, DDP do gerador 10 volts, a DDP do capacitor começa em 0 volts e vai aumentando até chegar em 10, como a gente já aprendeu aqui. O capacitor está carregado? Está com a mesma voltagem do gerador? Está carregado? Então, irmão, se ele está carregado, ó, as carguinhas estão acumuladas aqui, certo? O que eu tenho que fazer? Descarregar. E aí, olha só a ideia. Para descarregar, galera, o meu dispositivo sai
do ponto 1, a chavezinha aqui, ó, sai do ponto 1 e é colocada no ponto 2. Porque aí, galera, quando ela é colocada no ponto 2, o meu capacitor tem 10 volts, lembra? Ele já está carregado, legal? E o meu coração tá parando. Tá zero, tadinho. E aí, você já entendeu. Se aqui é 10 e aqui é 0, é um cheio e um vazio, não é? O que vai acontecer? Vai haver um movimento de maneira a equilibrar a situação. Então, galera, no momento em que eu boto a chave no ponto 2, há um fluxo de elétrons que vão fazer várias cargas passarem no seu coração em curto espaço de tempo, salvando a vida lá do seu paciente. Então, chave no ponto 2, galera, acompanha aí comigo. Chave no ponto 2, as cargas armazenadas no capacitor fluem para o coração, ou passam, fluem para o local destinado. Por que, galera? Eu vou colocar assim porque no exemplo aqui foi o coração, não podia ser uma câmera fotográfica ali no lugar do coração. E aí você tem um flash acontecendo. Poderia ser o seu ventilador de teto, sabia? O ventilador de teto tem um sistema parecido com esse. Quando ele está desligado, não funcionando, do lado tem um capacitor que está guardando carga. No momento que você aperta ON, ligar no seu ventilador, ele precisa parado começar a acelerar. Zum, 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 não é? Quem faz essa carga inicial para tirar o ventilador do zero é um capacitor. Tanto é, galera, que se você liga um ventilador de teto na sua casa e o seu ventilador de teto não pega velocidade, ele fica... Problema no capacitor. Por quê? É o capacitor que dá essa carga inicial para o cara pegar ali, ó, energia, e depois a rede elétrica mantém ali funcionando. Mas esse início é o capacitor que faz. Então, irmão, ventilador estragado, troca o capacitor. Sim, R$2, troca aí, bicho. R$2 ali na lojinha, você troca. É um negocinho desse tamanhozinho aqui, facinho. Beleza? Então, galera, com essa conversa aqui, que aqui não foi conta que eu queria te mostrar, você consegue entender a aplicação. Então, o capacitor, ele guarda carga para quê? Para descarregar muito rápido. Quando eu preciso de muita energia em curto espaço de tempo, é o capacitor que vai fazer essa função para mim. Legal? Então, armazenar cargas para isso, para liberar energia, liberar carga em curto espaço de tempo. Para você ter o flash da máquina, para você ter o desfibrilador funcionando e o seu ventilador de teto aí pegando no tranco. Legal? Combinado? E aí, galera, eu acabei usando aqui um termo chamado energia. O capacitor guarda energia. Se ele está guardando carga elétrica, ele também guarda uma energia. E aí fica a pergunta, fica o questionamento. Bruno, como que eu calculo o número de joules que ele consegue guardar ali dentro? Não a carga, Coulomb, que é elétrons, né? Quantos de energia que ele consegue guardar ali? Então segura pra mim que na parte 3, galera, você vai entender esse esquema legal. Mas, bicho, na moral, essa parte aqui é, na minha opinião, a mais importante. É você entender como é que ele funciona e, principalmente, para que ele funciona. É aqui, nesses dois, que a sua prova de Enem, por exemplo, pode aí quebrar. Pode aí te cobrar. Valeu! Segurei.